No vídeo anterior estive a mostrar então como é que nós podemos criar um usuário para aceder ao nosso servidor MySQL no nosso sistema local do XAMPP e eu vou aproveitar este vídeo para muito rapidamente mostrar como é que nós, por exemplo, utilizando uma plataforma como é o caso do cPanel, nós podemos no alojamento web verdadeiro, e portanto estamos a falar de um alojamento web, acrescentar um usuário e vamos ver como é que, neste caso, o PHP MyAdmin não contém essa funcionalidade. No momento em que eu estou a fazer este vídeo, a minha página oficial, que é a página da minha marca registada, que é cs4soft.com, não tem praticamente nada. Tem um sistema de WordPress instalado, mas, como podem ver, tem aqui uma informação que, eventualmente, quando forem visitar esta página daqui a algumas semanas após a data deste vídeo, estamos a falar do dia 10 de abril de 2017, já vamos ter muito conteúdo nesta página, assim eu espero e assim haja tempo para isso. Mas, no entanto, eu estive a mostrar aqui apenas esta página, porquê? Porque esta página tem, obviamente, um alojamento web, isto é, ela está alojada na internet, não está a funcionar localmente. Esta página está mesmo publicada, tem um domínio chamado www.cis4soft.com, para o qual nós temos então um sistema de administração, um back-end de administração deste alojamento. Isto é, eu tenho um alojamento, até de alguma forma com uma relação bastante complexa. Porquê? Porque eu tenho para este alojamento, onde eu tenho esta página de internet, eu tenho mais algumas páginas de internet a funcionar com outros domínios apontados para lá. Mas para nós acedermos a este sistema, ou neste caso através do browser para acedermos à área do alojamento, nós podemos utilizar, caso seja isso que seja disponibilizado pelo serviço de alojamento, o cPanel. O cPanel é então o sistema que nos permite fazer a gestão de várias coisas no nosso servidor, nomeadamente criar contas de e-mail, criar contas de acesso por File Transfer Protocol, o conhecido FTP, gerir bases de dados, abrir ficheiros dentro do nosso alojamento, etc. E o cPanel tem mais ou menos este aspecto. Este é o aspecto mais comum. Há aqui dados, eu sei que há aqui dados relacionados com a minha conta de utilizador, mas não, como não sabem a minha password, e não é propriamente fácil de conseguir saber, eu já estou aqui logado e não há qualquer problema, ok? Ora, então, reparem o que é que acontece aqui, cis4soft.com, 2.2082. Normalmente é esta a porta que é usada para abrir este cPanel. Há quem use ainda o cPanel na sua vertente mais antiga. Eu penso que teria a ver aqui com qualquer coisa. Vamos aqui ver o cPanel numa vertente mais antiga. Havia aqui assim um espaço que dava para alterar isso nas User Preferences, mas não vamos alterar. O cPanel mais atual tem então este aspecto. É um aspecto muito interessante porque dá para recolher e expandir cada uma das secções, e se nós recolhermos todas as secções, vamos poder ter aqui uma visão mais generalizada sobre o que é que o cPanel permite fazer, ok? Vou aqui recolhê-las todas e, como podem observar, temos aqui um acesso aos ficheiros do nosso alojamento, billing e suporte, portanto, aspectos relacionados com suporte técnico, base de dados, domínios, contas de correio eletrónico, análises métricas e de estatística, muito interessantes. Temos as questões de segurança, software que às vezes o cPanel nos permite instalar automaticamente nos nossos sistemas, depois coisas avançadas, enfim, preferências, tudo isso. O que acontece aqui então é o seguinte, aqui por exemplo na parte dos ficheiros temos um gestor de administração de ficheiros, ou temos a possibilidade de criar contas de FTP para podermos aceder ao nosso alojamento através de programas de FTP, como é o caso do FileZilla ou o CutFTP, etc. Depois temos aqui na questão das bases de dados então algumas coisas interessantes. Temos aqui o nosso já conhecido PHP MyAdmin, mas depois temos aqui outras valências. E como eu vou ter a ocasião de vos mostrar, se eu clicar aqui no meu PHP MyAdmin, não aparece aqui a tabela dos usuários, ok? E na sequência do vídeo anterior, o que acontecia é que nós estivemos a mostrar como criar usuários e inseri-los através do PHP MyAdmin. Mas como podem observar, eu não tenho aqui essa base de dados, nem sequer ela aparece aqui, nem as restantes que fazem parte do servidor. O que acontece neste caso é que o próprio cPanel tem um interface muito simplificado para adicionar usuários ao nosso sistema. Eu posso mostrar aqui, sem qualquer problema, sei que ninguém vai conseguir entrar dentro das minhas bases de dados, pelo menos assim espero. Eu tenho aqui MySQL Databases, ok? E quando eu clico aqui, o que ele me vai mostrar é aqui um quadro, ok? Bastante comprido, onde eu tenho
as bases de dados atualmente registadas no meu servidor web, e como podem observar eu faço muitas experiências com WordPress e portanto tenho aqui várias bases de dados WP, WordPress, a 1, a 2, a 3 e a 4. Okay? E depois temos aqui os usuários. Os usuários são então os utilizadores que neste caso também têm WP1, WP2, WP3 e WP4. Portanto tem o mesmo nome das bases de dados basicamente. Mas o que é que acontece aqui? Eu posso criar base de dados diretamente a partir daqui e não aceder através do PHPMyAdmin. Posso reparar as bases de dados, portanto faz ali uma certa reparação de bases de dados, e aqui obviamente são listadas as bases de dados que eu tenho. Depois posso ter aqui então os meus usuários. E se eu quiser criar usuários, no meu caso concreto eles têm que ter sempre um prefixo do meu alojamento, ok? Do meu username. Temos aqui a possibilidade de gerar uma senha, uma password, etc. O que acontece aqui depois a seguir é que nós somos forçados a definir o usuário para que base de dados, isto é, por exemplo, no caso da instalação de um WordPress, nós necessitamos de indicar ao WordPress qual é o nome da base de dados e qual vai ser o utilizador que vai ter privilégios exclusivos para usar aquela base de dados, ok? Então nós temos que, depois de criar uma base de dados aqui, ok? Vamos até criar aqui uma chamada test, create database, ela não existe, está criada. Obviamente que eu tenho a possibilidade de criar inúmeras bases de dados no meu sistema, mas como podem observar está aqui, e como podem observar também, eu posso fazer aqui um rename ou remover para deitar fora, já o vamos fazer. Eu tenho aqui o privileged users, isto é, os users privilegiados, ok? E neste caso não tenho nenhum utilizador privilegiado para aceder à minha base de dados, o que significa que eu tenho que criar um usuário, que eu vou colocar aqui também user test, por exemplo, poderia ser com outro nome qualquer. Eu vou colocar aqui user t, porque o espaço parece que não me deixa criar mais nada. Vou colocar aqui uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, ele diz que a password length tem que ter no mínimo 65, o que é muito interessante, porque aqui diz que a password é muito fraca, ok, então vamos colocar aqui uma password que ninguém vai descobrir. Ok, e como podem ver já é muito forte esta password, eu costumo usá-la. E portanto, a partir do momento em que temos aqui esta password, nós podemos fazer create user, o utilizador foi criado, vamos aqui voltar atrás, e agora o que é que nós teremos que fazer? Aqui o gRibonet teste não tem ainda um usuário, então nós vamos aqui ao fundo e vamos fazer adicionar um usuário à base de dados. Eu tenho aqui o usuário, tenho aqui a base de dados, eu poderia selecioná-la se ela não aparecesse automaticamente, ok? Mas neste caso ela aparece, ou escolher um outro usuário, e depois fazemos simplesmente adicionar e a relação de privilégios vai aparecer agora. Neste caso eu quero dizer que este usuário vai ter todos os privilégios para aceder àquela base de dados. Make changes, ele vai guardar, e quando eu faço voltar, o que vai acontecer então é que eu vou ter já aqui associado à minha base de dados do gRibonet, ok? Vamos ter aqui já um conjunto de, neste caso, um usuário que tem estas permissões de acesso. E, portanto, a partir deste momento, se eu quisesse criar um script de PHP com acesso à base de dados MySQL, eu iria ter que definir naquele famoso ficheiro das configurações, que eu penso que ainda tenho aqui, ok, cá está, temos o localhost, o nome da base de dados seria gRibonet, neste caso temos aqui gRibonet teste, okay, eu quero só simular esta circunstância, ok, vamos aqui fazer aqui um duplo clique para selecionar, Ctrl C, iria colocar aqui nos clientes o nome da minha base de dados, na root iria colocar este usuário, ok, até o T, eu não queria ali, ok, vamos aqui defini-lo, e obviamente que aqui eu iria colocar a minha password, que vamos imaginar que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, e que não é. Ok? É uma password bastante mais forte. Mas ela tem que ser colocada aqui obrigatoriamente com uma string literal. Portanto, não podemos criar aqui nenhum sistema de codificação, etc. Se calhar até poderíamos, ok? Até poderíamos fazê-lo de outra forma. Mas, de qualquer das formas, nós temos que colocar aqui mesmo a password que permite então o acesso à nossa base de dados. E assim fica explicado como é que nós podemos criar os usuários aqui no cPanel. Obviamente que eu agora vou regressar aqui à zona inicial para remover tudo isto. Vou remover a base de dados, ok, eliminar a base de dados, já foi, mas o usuário, à partida, fica aqui ainda
Ok, as bases de dados já estão limpas, portanto só tenho aqui 4 bases de dados de WordPress, dos testes que eu vou fazendo. O usuário continua aqui, nós poderíamos alterar a senha, poderíamos alterar o seu nome e podemos também remover, ok? Vamos aqui eliminar o usuário e o utilizador e já está removido. E assim vimos como é que nós podemos então adicionar utilizadores ao nosso sistema de acesso ao MySQL através do cPanel. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.